Liga, deixa eu te perguntar a respeito de um outro assunto. Mudanças na direção do BNDES já começaram antes mesmo do novo presidente. Isso quer dizer que o caminho está livre para o indicado de Lula? Mais ou menos livre. Não está tão livre assim porque tem um negocinho chamado Lei das Estatais, né? Que impõe regras e limites para alguém assumir um cargo de alto patamar, de alto nível, chamado primeiro escalão das empresas públicas brasileiras. É bem verdade que essa Lei das Estatais, na calada da noite, a toque de caixa, passou por modificações na Câmara dos Deputados, mas ainda não passou pelo aval, pelo crivo. Essa série de alterações do Senado Federal, a expectativa é que a discussão seja pautada para no mês de fevereiro, quando o Congresso retoma ao trabalho. O Aloysio Mercadante, economista, ligado à Unicamp, que foi indicado pelo governo para assumir o BNDES, ele teria militado no cenário político partidário ao longo dos últimos meses. E a Lei das Estatais proíbe, veda a participação de um militante na área político-eleitoral em um cargo de alto nível como esse de presidente do BNDES. Tudo vai depender, como eu disse, dessas eventuais alterações na Lei das Estatais. Mas essa debandada com a transição de governo já começou a acontecer no Banco de Fomento, Banco de Desenvolvimento do Brasil. Saíram o presidente Gustavo Montezano e dois importantes diretores, Bruno Laskowski, que era do mercado de capitais, e também Fábio Abraão, que atuava na área de concessões e privatizações, e foram muitas concessões e privatizações, inclusive bem-sucedidas ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Dois que não são profissionais de carreira do BNDES permanecem nos quadros, aguardando uma definição de horizonte, que o horizonte fique um pouco mais claro, desanuviado. Lourenço Tigre, que é da área de finanças, e também Claudemir Brito, que é da área de governança. 4 diretores são funcionários de carreira, permanecem nas diretorias. Inclusive, o diretor de crédito produtivo e socioambiental, Bruno Aranha, está acumulando a função de presidente interino do BNDES até que essa situação se resolva. Embora o Mercadante ainda não tenha a garantia, a certeza de que efetivamente vai ser o presidente do BNDES, já andou anunciando alguns nomes, quem vai ser o futuro diretor da área financeira, chamou o ex-secretário Nelson Barbosa para ser o diretor de planejamento, chamou também a idealizadora do Bolsa Família para ser a futura diretora da área social, a Tereza Campelo, entre outros nomes. E também teria convidado nomes de peso, como o economista André Lara Rezende e ainda a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para integrarem o futuro Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A debandada já começou antes mesmo da certeza da chegada de Aloysio Mercadante. Lívia. Obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. Um bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Boa noite. Agora, Rodrigo Constantino, assuntos importantes para tratar aqui com você, para que você faça as análises para a gente, começando por esse último. Rodrigo Viga já adiantando, sobre essas mudanças que já estão acontecendo no BNDES antes mesmo de uma ocupação efetiva do cargo de presidente do banco por meio de Aloysio Mercadante, ex-ministro. Viga alertou para a questão da lei das estatais, que não tem previsão de ser votada. As mudanças que foram aprovadas no final do ano passado pela Câmara não tem previsão de serem votadas no Senado. Mas, segundo muitos especialistas, isso divide opiniões, parte deles, pelo menos, acredita que, no caso de Aloysio Mercadante, não há impeditivos que estejam previstos na lei das estatais que o impediriam de assumir o cargo. Bom, se não pode um militante, um ativista político, eu acho que está vedado, sim. Mas as leis, as regras, as normas de governança, de compliance, de ética, nunca foram impeditivos para o PT aparelhar tudo, né? Então, Aloysio Mercadante é isso, é um sujeito que chorou de emoção com o Plano Cruzado, congelamento de preços, nunca demonstrou ter aprendido nenhuma lição dos erros do passado, que foram muitos e constantes, e a debandada do quadro técnico que o Montezano montou no BNDES é esperada, né? É natural. Quem é que é sério e vai querer reportar a uma figura como Aloysio Mercadante num governo do PT que no passado usou esse mesmo BNDES para financiar metrô em Caracas, porto em Cuba e por aí vai.